Uma coisa é você pegar 10 contratos de R$10.000 na advocacia, que isso é possível sim, mas leva um tempo. E uma coisa é você fazer R$100.000 em minutos, como você consegue fazer no digital. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a falar sobre negócios, posicionamento e abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores do digital. Aqui nós reunimos alguns dos maiores nomes femininos, tanto dentro quanto fora do digital, para falar sobre negócios e abrir medos, inseguranças, erros, desafios que toda empreendedora, sem exceção, passa. Independentemente do nicho, independentemente do tamanho do negócio, você pode ter certeza que toda empreendedora passa por problemas e desafios que talvez você, aí do outro lado, também esteja passando. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no canal abaixo, de já deixar o like, de comentar aqui também algum grande insight que você for tendo ao longo do episódio e de compartilhar com outra amiga empreendedora. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast para que a gente continue a crescer cada vez mais no ranking e alcançar mais pessoas, passar a nossa mensagem adiante. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e também fundadora da maior comunidade de posicionamento, que é a comunidade Wonder. Inclusive, nós teremos o nosso famoso evento presencial da comunidade, onde nós reunimos diversas empreendedoras para falar sobre negócios, sobre venda, sobre marketing. É um momento também onde eu abro muito como foi o crescimento da empresa. Então, como eu saí de uma empresa para um negócio mais robusto, mais adulto, com mais estrutura. E você pode garantir o seu ingresso clicando aqui no link que vai estar abaixo na descrição. E esse podcast é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios. Você que quer se tornar uma infoprodutora de sucesso, não esqueça de conhecer a plataforma. Hoje nós temos... não é uma convidada, mas duas convidadas muito especiais. Já já vocês vão entender o porquê. Ela que é advogada desde 2016, especializada em direito de família, é mentora, escritora, palestrante, além de fundadora da comunidade de uma das maiores, se não a maior, né? A maior comunidade de advogadas familiaristas do Brasil. Depois de anos enfrentando instabilidade financeira, sobrecarga e desafios no mercado jurídico, ela criou estratégias que permitiram construir múltiplas fontes de renda e viver uma advocacia mais leve, lucrativa e com estabilidade. Com muita alegria, recebam hoje uma grande amiga e gravidinha com vocês, Camila Mazeira. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Que incrível estar aqui, passando essa mensagem, né? Eu acho que há alguns anos seria tão difícil uma advogada alcançar esse lugar mesmo de fala, de poder estar aqui, de poder furar a bolha daquela rodinha de advogados que parece que só fica ali. Não. Hoje a gente consegue furar essa bolha, principalmente através do digital, e conhecer grandes nomes, inclusive como o seu, Madame Maia. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço pela sua presença aqui. Gente, ela gravidinha, veio, pegou o avião pra estar aqui. Né, já conta um pouquinho, então, quem é a Camila, para que o povo possa te conhecer melhor. Então, eu me chamo Camila Mazeira, eu sou advogada desde 2016. E engraçado que eu sempre achei que eu fosse enveredar para o concurso público. E aí, a minha professora da faculdade me deu uma oportunidade, me chamou e falou assim, olha, eu gostava tanto de você na faculdade, assim, eu era tão nerd, eu era mesmo. Eu gostava tanto de você, eu pegava suas provas para né, usar como exemplo. Que tal você começar lá no meu escritório e a gente faz uma experiência recíproca? E eu super topei. Era um sonho meio que apagado, porque eu falava assim, não, eu nunca vou conseguir ser advogada. Porque eu achava que advogar era só aquela coisa do combate, era só aquela coisa do tribunal. E aí eu achei que eu não ia firmar nessa carreira. E aí, eu amei, foi amor à primeira petição. Eu costumo dizer, foi amor à primeira petição. Eu amo escrever. E aí, eu comecei a compartilhar as dores e delícias de ser uma jovem advogada, uma advogada iniciante no digital. E aí fui crescendo a partir disso e fui vendo como a influência digital ela pode ocasionar várias fontes de renda, não só uma. Então, o advogado, quando ele começa a trabalhar, ele acha que a fonte de renda dele vai ser só do cliente final.
Isso é muito comum e é normal mesmo, porque a gente quer fechar mais contratos. Sim. Só que com o digital e principalmente com o posicionamento, como você muito bem, né, ensina, a gente traz uma luz para a marca pessoal, para o desejo da marca, para além da advogada. Então, várias coisas começaram a acontecer. Outras advogadas pedindo para eu auxiliar nos casos concretos delas. Então, meu primeiro infoserviço foi consultoria em caso concreto. Caramba. Ou seja, eu ajudava outras advogadas nos casos delas. E aí, fui crescendo e a influência foi também aparecendo, outras marcas me procurando. Você pode divulgar isso. E aí, hoje, eu faço, né? Eu tenho 10 fontes de renda e consigo faturar R$10.000. Isso que eu ensino, inclusive, de 10 formas diferentes todos os meses. Caraca. Isso é muito bom, porque eu tenho um lema de vida que é quem tem um, não tem nenhum. Então, se você fica dependendo só de uma fonte de renda, por exemplo, a advocacia, eu sou advogada familiarista. Todos os dramas e barracos que você vê nas famílias, eu que cuido. Eu resolvo. E aí, o que aconteceu? Eu sou advogada familiarista, eu conheço, né? Eu acho todos esses dramas, só que a gente consegue ultrapassar tudo isso, porque se eu dependesse só disso, janeiro eu tava lascada. Porque tá todo mundo de férias. Dezembro eu até costumo dizer que o pessoal espera passar o Natal para divorciar. Né? Não vamos divorciar no Natal. Dezembro e janeiro é o mês meio de baixo. Exato. Assim. E aí, imagina se eu fosse depender só dessa única fonte de renda. Então, hoje eu consigo... Janeiro, por exemplo, é um mês muito bom para infoproduto, que é uma das fontes de renda. A questão das mentorias, que é um high ticket, você também, né, ensina muito bem sobre isso. Então, eu consigo usar o mesmo conhecimento e canalizar para 10 fontes de renda. Quais são essas 10 que você mencionou? Quais são essas 10 fontes de renda 10 hoje? fontes de renda, bora lá. Infoproduto, que é aquela que você consegue escalar sua renda, né? Porque é a única forma que a gente consegue ganhar dinheiro até dormindo. Literalmente, porque o digital tá fazendo o trabalho ali para você. Infoserviço, que é consultoria e mentoria. Então, você consegue pegar o seu conhecimento e ensinar outras profissionais nesse sentido. Cliente final, que é o próprio cliente ali te procurando. Parcerias, que é outros advogados, quando eles conhecem o seu trabalho. Então, vamos supor, uma advogada trabalhista não pega demanda de direito de família, mas ela me acompanha no Instagram. Isso acontece muito. Aí ela fala, olha, Camila, eu tô com um caso assim, vamos pegar em parceria? Também é muito bom. Então, parcerias. Eventos próprios. Então, quando você cria o Under Maison, eu também tenho o Mastermind Familiarista, que é o meu evento. Eventos próprios você consegue faturar também. Palestras, workshops. Você é contratada para palestrar. Muita gente não vê como uma fonte de renda, né? Exatamente. Vê só como marco de autoridade, Exatamente. mas ela pode ser uma fonte de renda também. Com certeza. Você é contratada para ir palestrar nos eventos das outras pessoas também. Isso é muito legal. Eu já ofereci treinamentos dentro de outras, que a gente chama de in-company, né? Outros escritórios que você ajuda as pessoas a se posicionarem no digital. Então, é muito legal nesse sentido. Que mais? A própria produção de conteúdo. Isso é legal, porque às vezes você pensa que produção de conteúdo é só você aparecendo. Mas existe, gente. Além da telinha aqui, né? Existe um bastidor. Aqui mesmo a gente pode observar. Tem várias pessoas aqui que funcionam como peças-chave pra gente no front. Então, você pode, por exemplo, monetizar a sua produção de conteúdo. O meu escritório hoje contrata ghostwriters, que são escritores que a gente chama fantasma, né? Que escrevem nosso nome. Claro que tudo passa pela nossa validação, mas é uma forma de você monetizar o mesmo conhecimento que você tem. Então, é muito bom. Serviços complementares. Todo advogado precisa de se organizar. Aí, vamos supor que você, né, gerindo todos os processos, as demandas, recursos do escritório. Aí você montou um template super legal lá de gestão para o seu escritório. Aí alguém vira para você e fala, cara, eu não quero parceria da demanda, eu só quero que você me ajude a ter essa organização. É um serviço complementar. Então, todas essas fontes de renda juntas ajudam a advogada a pegar o mesmo conhecimento que ela já tem diariamente e canalizar em várias fontes de renda diferentes. E construir um negócio que ele pode ser lucrativo a longo prazo, sem depender 100% dela também, né? Com que certeza. hoje é o que a grande maioria empreendedora enfrenta, que
eu tenho algo que depende 100% de mim. Então, eu não consigo passar isso para outras pessoas ou outras pessoas, que nem o infoproduto. Poxa, é um conhecimento que você pode encapsular e daqui a pouco você começa a colocar outros professores, você começa a colocar outras pessoas e aquele vira um produto que independe 100% da sua imagem. Serviço, você pode preparar, treinar uma pessoa para prestar serviços, né? Então, a gente faz muito isso dentro da empresa também. A gente tem as consultorias que são feitas pelo time, né? Que é um braço dentro da empresa. Por quê? Porque eu não quero ficar ali... a gente chega num nível de negócio que a gente pode escolher o que a gente está disposto ou não a fazer. E eu entendi isso, cara, eu não quero ficar ali dando consultoria individualizada, aquela coisa personalizada, 1 hora e lotar a minha agenda com isso. Não é uma coisa que eu desejo. Mas eu tenho pessoas dos bastidores que têm tanta inteligência quanto, que conhecem toda a metodologia, que têm uma noção muito boa de negócio, porque estão aplicando aqui dentro, que podem fazer isso por mim. Então, quando você vai criando essa mentalidade de eu posso ter um negócio que não depende 100% da minha imagem, 100% de mim, você vai se tornando cada vez mais lucrativo o negócio, né? Com certeza. Eu ouvi uma coisa que, assim, mudou muito a minha vida. Tipo, uma chavinha. É engraçado, né? A gente tem umas viradas de chave que muda completamente a nossa visão sobre os negócios. E eu lembro que uma amiga chegou pra mim e falou assim... Eu tava falando, nossa, eu tô sobrecarregada. Tipo, eu não tô conseguindo usufruir mesmo. Eu tô construindo, mas eu não tô conseguindo usufruir. Aí ela falou, cuidado pra você não construir um castelo e ficar presa dentro dele. Uau. Eu nunca me esqueci dessa fala, eu sempre menciono, porque assim, foi o que realmente mudou. Eu falei, cara, é verdade. Eu tô construindo tudo, eu tô criando o meu próprio patrimônio, mas eu não consigo desfrutar. E aí foi quando eu falei, cara, realmente eu preciso deixar o ego de lado, porque quem produz conteúdo tem muito disso também, né? A gente acha que o conteúdo é 100% você, e continua sendo. Mas existe algo chamado, por exemplo, mineração de conteúdo. Eu tenho hoje, acho que mais de 2.500 publicações no Instagram. E aí, até hoje, às vezes eu vou lá atrás e eu falo, caramba, olha que post legal que eu fiz. Eu nem lembrava que eu tinha feito. Eu poderia reciclar esse post, mas eu não preciso fazer isso eu. Outra pessoa pode fazer. Continua sendo o meu conteúdo. Continua sendo suas palavras. Exatamente. Quando você enxerga que não é 100% você, mas que outras pessoas podem minerar algo que você já fez. E também outro ponto-chave é, antes de te dar liberdade, te dá trabalho. Nossa. Então, assim, vai trazer alguém para sua equipe, é essencial. Você pode crescer muito sozinha, mas você não vai chegar nem perto de onde você chegaria se você tivesse uma equipe. Ou fazer parte de uma equipe, ou fazer parte de várias equipes, como é o cenário hoje digital, né? Hoje você consegue, por exemplo, prestar serviço para várias pessoas diferentes. Antigamente a gente não tinha isso. Não tinha, né? Era uma empresa e pronto. Exatamente. Então, quando você contrata, às vezes a gente acha que aquela pessoa vai salvar a nossa vida. Ai, contratei, pronto, eu vou aliviar tantos por cento da minha agenda. Só que não, no começo vai te dar muito trabalho até te dar liberdade. É aquilo, né? Gente boa não é que se contrata, se treina. Exatamente. Então, gente boa se treina. Exatamente. Então, a gente precisa treinar a pessoa na linguagem, no tom de voz, esperar, né? Eu costumo dizer que, assim, uns 3 meses ali é o ideal para... 3 meses, gente, não é nem tão devagar assim, nem tão rápido. Mas é um tempo ideal para você. Tem gente que contrata uma semana, não tá sendo como eu queria. Não fez feedback, não treinou, não fez nada. Óbvio que a pessoa não tá performando como você queria, nem deu tempo, né? Exatamente, precisa de um procedimento ali. E eu até falo isso para as minhas alunas, mentoradas, enfim. Sempre pensa lá na frente. Então, às vezes, você está aí produzindo conteúdo e você produz conteúdo sempre da mesma maneira. Se você for parar para pensar, a gente sempre produz conteúdo da mesma maneira. Eu olho uma ideia, eu transformo uma referência, eu transformo essa referência numa ideia que é minha, aí eu dou a minha autenticidade para essa ideia, eu escrevo sempre a mesma... Você pode olhar, a sua legenda sempre vai seguir o mesmo padrão. Sempre. Você vai começar com uma pergunta, você vai começar com uma constatação, você vai começar apontando algum dado. Enfim, você sempre começa da mesma forma. Aí começa a observar. Poxa, eu sempre produzo conteúdo assim. Aí eu falo, começa a procedimentalizar. Começa tudo, não só produção de conteúdo, tudo na sua vida. Começa a procedimentalizar. Eu sempre faço isso quando eu vou fazer compras. Eu sempre faço isso quando eu vou comprar uma passagem. Contratei uma assistente pessoal. Vira para ela e fala, olha, eu sempre faço dessa forma. Tá aqui procedimentalizado, eu documentei. Isso fica muito mais fácil o treinamento e quanto mais rápido você ganha a liberdade que você realmente queria ao contratar alguém, né? Nossa, perfeito. E como sendo advogada familiarista, vamos para casos de família aqui. Já teve alguma... Qual foi a coisa mais absurda, claro, se você puder falar, né? Que você já viu acontecendo, assim, nesse universo?
Nossa, quando você fala assim, mais absurdo, é engraçado, porque assim, a gente lembra de vários. Tem uma lista, assim, ela fez. Deixa eu pegar minha listinha aqui. É claro, né? A gente não pode comentar Sim. tipo, muitos detalhes, mas assim, já aconteceu, por exemplo, de um rapaz me procurar, um homem me procurar para divorciar. E aí, ele contando ali o caso dele, ele chegou com uma mulher. A mulher era irmã da ex, que ele viu crescer. Aham. Tipo um famoso jogador de futebol aí. Tipo aquilo, não é o jogador, tá, gente? Mas tipo aquilo. Então, assim, quando a gente escuta, dá vontade de falar assim, meu amigo, saia do meu escritório. Mas Pelo a gente não amor de pode. Deus. Não, a gente não pode julgar. Pelo contrário, a gente tem que ouvir, a gente tem que orientar. Claro que depois, quando confronta valores e princípios seus, por exemplo, esse cliente eu não assumi. Mas naquele momento eu jamais ia, né, contra a minha profissão ali e, enfim, colocar uma opinião pessoal acima. Mas já aconteceu isso, já aconteceram várias situações, gente. Todos que você. Sabe aquele programa Casos de Família? Uhum. É assim, é real. fichinha. Não, Acontece. é fichinha perto do Fichinha? que a gente vê, de verdade. É fichinha. Mas, assim, e eu escuto sempre a mais do que eu preciso dos casos, porque a gente tem um lado fofoqueiro. Todos nós, tá, gente? Quem falar pra você que é mentira. Mentira. Não. Tem sim. Então escuta a fofoca ali, a gente gosta também. Porque é da natureza do ser humano. Mas, enfim, não cabe a nós julgar. Naquele momento a gente engole, assim, depois vai passando. Engole e vai firme. Mas assim, você até falou um ponto muito bom, que é não deixar a opinião pessoal sobressair a postura profissional que você precisa ter. E no digital a gente sabe que tem também muita questão do produz menos conteúdo técnico e mais conteúdo de opinião. Menos informação e mais opinião para você trazer sua pessoalidade. Sim. Como nesse caso uma advogada consegue trazer essa pessoalidade, consegue trazer uma característica dela sem ser muito técnica e sem deixar com que o pessoal interfira no profissional, digamos assim. Sim. Cara, é muito louco, porque produção de conteúdo, jurídica especificamente falando, ela é muito, muito, muito específica, porque a gente esbarra em várias limitações. Então, eu sei que existem algumas coisas que funcionam muito no digital. Como, por exemplo, colocar prova social, depoimento de cliente. Nossa, isso funciona super. Você executando o serviço. Poxa, eu, por exemplo, já advoguei para jogador de futebol. Queria muito postar. Mas eu não posso, porque eu não é sigilo profissional, eu não posso fazer isso. Então, assim, as coisas que funcionam muito no digital, para nós é extremamente limitado. Então, a gente não pode virar e falar assim, eu sou a advogada certa para que você divorcie. Eu jamais poderia usar essa fala, entende? Então, assim, a gente tem muita limitação na produção de conteúdo. Só que existem várias outras formas, o storytelling é um deles, quando a gente usa, por exemplo, linguagem figurativa, um exemplo que a gente não vai individualizar o caso. Então, eu começaria ali, dando um exemplo bem prático aqui de carrossel. Eu começaria com uma headline chamativa. Então, por exemplo, minha cliente achou que a vida dela acabaria por causa de um divórcio. É só uma headline chamativa. Depois você vai explicar como você conduziu aquela situação. E vai focar na educação do seu seguidor. Então, a gente tem formas de chamar a atenção sem ferir a nossa legislação, sem expor, exatamente. É mais complexo? É mais complexo. Mas vale a pena, sabe? Agora, a advogada que vai produzir conteúdo, não só eu, mas assim, todas as prestadoras de serviço que encontram limitações legais para isso. Limitações nas normas que regulam a profissão. O que a gente precisa pensar? A gente precisa ser ética, responsável, igual eu falei, a gente não pode colocar opinião pessoal acima, mas a gente também não pode produzir conteúdo para o nosso concorrente. A gente tem que produzir o conteúdo para o nosso cliente. Então, quando uma advogada... Qual que é o maior erro que eu vejo das advogadas? Você entra no perfil delas, é extremamente técnico o perfil. Aquele perfil enciclopédia. E aí, ao invés de você atrair cliente, você afasta. Porque o cliente não entende absolutamente nada do que você falou. Só o concorrente. Exatamente, só o concorrente. Aí você fica, nossa, mas eu tenho vergonha de não falar o inciso 1, 2, 3, 4, 5 do artigo. Como é que eu vou falar só um? Mas era só aquele um que o seu cliente precisava saber. Entendeu? Então, quanto mais básico, melhor. Quanto mais básico, menos você vai errar. É simplificar, então, existem né, formas de você produzir conteúdo sem ferir ou sem opinar de uma maneira que... aí você não consiga
prospectar cliente, entendeu? Nossa, mas isso que você falou vale para todos os nichos. Vale. Assim, o que eu vejo de quem é principalmente a área da saúde, a galera também comete muito esse erro. Tem bastante aluna que é da área da saúde, área da harmonização, e aí às vezes elas querem explicar como funciona usando termos que o cliente nunca ouviu na vida, não faz ideia do que é. E hoje em dia, criação de conteúdo, simplicidade é a mensagem. Então, simplicidade também não quer dizer, eu vou fazer só post nativo, né? Vou pegar ali dos stories e botar no feed. Não quer dizer apenas isso. Simplicidade é você tornar a mensagem o mais simples possível para o público certo. Sim. Tem uma frase que eu amo, que é a simplicidade é o último grau da sofisticação. Uhum. Então, quanto mais simples você consegue passar a mensagem, que até uma criança entenderia, e principalmente o seu cliente entenderia com as palavras dele, aí sim você consegue reter mais, ter um engajamento maior, gerar conversão, gerar esse desejo. Porque hoje é muita gente com a técnica que é uma coisa de ego, de poder falar assim, olha como eu sei. Olha como eu entendo, olha como eu sou boa. E aí é uma luta com você mesma de falar assim, calma, mas você não precisa provar para o mercado que você é boa. Você precisa provar para o seu cliente que a solução que ele busca é aquilo que você oferece. Que nem sempre é fácil, né? Exatamente. E assim, você tem muitas... Eu falo muito para advogadas, né? E aí as advogadas às vezes não produzem conteúdo pelo medo do engajamento. Pelo medo Olha, gente, eu sou de uma época que eu abria live. Sabe quantas pessoas eu já botei numa live? Orgânica, assim. Eu abri uma live, entraram 16 mil pessoas. Era uma época que o Instagram, ele sugeria a live mundial. Eu não sei se você lembra. Nossa, não lembro, eu acho. Era. Como a minha live tinha engajamento, o Instagram, ele sugeria a minha live no mundo. Aí entrava um monte de gente. Que saudade dessa época. Por que eu não vivi essa época? Entrava um monte de gente. Aí entrava árabes, enfim. Aí entrava gente. Nossa, era uma confusão também, tá? Era 16 mil pessoas, mas era uma confusão. Eu sou dessa época. E hoje, cara, Nossa, você tem que suar pra, sabe, alcançar ali a audiência. Você sabe, a gente precisa ter todo um atrativo. As pessoas não têm mais... o mundo pós-pandemia, né? Agora retornando à vida social, ao trabalho presencial, ao evento presencial. Então, o negócio de você chamar e reter a atenção ali durante uma hora é muito difícil. Então, a gente tem que ter um traquejo, assim, muito... complexo mesmo para você conseguir chamar a atenção e reter a atenção das pessoas de tempos em tempos. Então, eu acho que a questão do entretenimento, por exemplo, é muito importante. O infotenimento é você saber informar as pessoas, mas entretendo essas pessoas. Eu acho que isso é um ponto, assim, crucial na hora de você realmente se destacar no mercado hoje também. E é fazer isso com narrativa, com storytelling. Quanto mais investir nisso, mais você consegue chamar a atenção e envolver a pessoa, né? Tanto que eu falo, durante muito tempo que funcionou era aquele famoso funil de conteúdo, que era topo, meio, fundo. Então, eu atraio e aí depois eu creio o relacionamento e vendo. Então, as pessoas, elas ficavam, você tem que fazer 30% de topo, depois, sei lá, 20% de fundo, e assim ia. E eu falo, cara, não, hoje em um conteúdo você vai usar as 3 etapas do funil. Então, o título você vai chamar a atenção, topo, no meio você vai ensinar, conscientizar, meio, e no fundo você vai, no fim, né, no último card, você vai ofertar, né? Você vai fazer alguma chamada para a pessoa, ou vai no link da bio, ou compra um produto, porque assim você usa as 3 etapas do funil em um único conteúdo, que faz mais sentido com o comportamento atual, que é como você falou, a pessoa pós-pandemia, ela não tem mais o tempo de ficar aqui, eu vou consumir um conteúdinho, tô rolando muito a tela, não. Tá aqui, acelerado, muita informação, muito insumo o tempo todo, e aí você tem que filtrar aquilo que você vai consumir ou não. E aí você topa um bate-bola? Bora. Bora? Uma série. Uma série? Friends? Amo. Perfeita. Você gosta, gente? Óbvio, eu sou louca por Friends. Óbvio, gente. Posso contar uma curiosidade? Pode, é claro. Gente, eu amo Friends, assim. E a minha audiência sabe disso. Tanto que, por exemplo, as pessoas vão me dar presente. Às vezes, numa palestra, aí levam um presente. É sempre coisas de Friends. É muito engraçado. Eu amo Friends. E eu separei, né? Eu já fui casada uma vez, separei. E eu lembro que eu fiquei 2 anos divorciada, né? E aí, eu pedi a Deus um sinal para quando fosse o homem certo. E aí, eu conheci meu atual marido. Hoje eu sou muito bem casada, graças a Deus. Nunca mais vai ter divórcio, porque eu mesma não vou fazer o meu divórcio, né? Mas aí, eu lembro que quando a gente se conheceu, aí a gente foi se conhecendo, acabamos ficando juntos. E aí, eu pedi a Deus, né? Eu falei, Deus,
O senhor já sabe, vou nem falar, né? Cadê o sinal? E aí, no outro dia, você acredita que ele estava com uma camiseta escrito Friends? Mentira. Aí eu falei, Deus pegou minha cara e esfregou no asfalto. Tipo assim, minha filha, é Falou, esse. e aí, meu anjo, vamos lá, minha parte eu já fiz, cadê a sua responsabilidade agora? E aí, hoje a gente tá super bem. Mas pra você ver, Friends faz parte até disso, né? Do sinal divino de Deus para o meu marido. E é muito massa, assim, que as pessoas, por ter essa pessoalidade, ou seja, eu conheço tanto a Cami que eu vou nela numa palestra, eu levo detalhezinho de Friends. Isso é muito bacana. Isso é muito massa. Porque gera uma conexão, né? Uma comunidade, de fato. Um filme. Um filme? Cara, o meu filme, assim, sabe aquele filme que você assiste que te acolhe, assim? É aquele filme que de você conforto. É, exatamente. Sabe quando você quer desopilar? Eu sei todas as falas, enfim. Mas é Como Perder um Homem em 10 Dias. Meu Deus, eu amo! Perfeito. Amo. E Encontro de Amor com a Jennifer Lopez também. Esse eu não conheço. É bem antigo, amiga. É? Mas eu amo. Eu sou louca por Nova York, né? Eu tenho até tatuado Nova York. A gente também. E o filme passa lá, então eu amo. Perfeito. Uma frase que define a sua vida. Sustente o conteúdo que você propaga. Essa foi a frase que eu acho que mais é atribuída à minha marca pessoal, inclusive. Porque desde que eu produzo conteúdo, desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu uso essa frase. Porque eu via muitas pessoas achando que no digital você é uma coisa e no offline você é outra. E aí eu falei, cara, não pode ser assim. As pessoas que te contratam, quando você gera uma conexão, necessariamente você gera várias desconexões. E as pessoas querem agradar todo mundo, e aí não conecta com ninguém. E aí, nisso de você tentar agradar todo mundo, você acaba não sustentando o conteúdo que você propaga na internet. Então, quando a pessoa chega lá, mas você falou que gosta de tal coisa. Aí você, né? Enfim. Então, eu tenho esse lema de vida, assim, né? Que é sustente o conteúdo que você propaga, de você sempre ser congruente entre aquilo que você é no offline e aquilo que você é no online também. Caramba. Mas assim, você não sente um desafio? Porque no offline, a gente tem mais tempo com as pessoas. Então, a gente consegue deixar mais claro quem somos. Enquanto no digital, a gente tem a questão do filtro. Né? Então, assim, você não vai ser a mesma pessoa que você é com seu marido nos stories, por exemplo. Né? Você não vai falar da mesma forma. Então, como que você consegue conciliar de... Cara, as pessoas me veem e elas podem ter a certeza que como eu sou no digital, eu sou no offline. Ao mesmo tempo que você tem que trazer recortes para o digital. Apesar de ser recorte, é um recorte real da minha personalidade. Eu não acredito muito nessa coisa de personagem. Eu acredito na faceta. Então, de fato, você coloca a skin, né? Uma faceta de você estar ali produzindo conteúdo. E, de fato, você vai recortar aquilo que você quer que as pessoas vejam. Mas continua sendo você. Continua. E, assim, de verdade, eu sou muito grata pelo digital, assim. Porque eu conheci o Brasil palestrando por causa dele. Em todos os lugares. Olha, eu já aconteceu assim das pessoas falarem, cara, Camila, tem uma fila gigantesca lá. Eu falo, eu só saio quando eu falar com todo mundo. Então, assim, ouvir de uma pessoa, até me emociono. Ouvir da minha audiência, assim, quando me encontra e fala, cara, você é exatamente a mesma pessoa no online e no offline. Isso pra mim é meio que como uma recompensa, porque é meu dever ser assim. Sabe? Então, eu não acredito muito nessa coisa de personagem. Eu vejo algumas pessoas falando isso. Você tem que ser um personagem. Faz um personagem porque você vai conseguir produzir conteúdo. E não, eu só falo, cara, pratica. Seu primeiro story vai ser horrível. Seu primeiro vídeo vai ser horrível. Quando eu olho meus primeiros stories, eu falo, meu Deus, como que eu tive coragem de fazer minhas primeiras palestras? Nossa, eu tenho vontade de voltar em todos os lugares que eu já fui primeiro, assim, pra... E refazer de novo. Olha, gente, como eu melhorei. Exatamente. Mas é a prática, entendeu? Não existe perfeição, existe excelência. Então, sempre quando você dá o seu melhor, o segredo de progredir é justamente começar. E você só melhora aquilo que você começa e não desiste. Então, eu realmente acredito nisso, assim. Apesar de ser um recorte, ele é um recorte real. E o quanto antes você pensar, cara, deixa eu abrir isso aqui e conversar com as pessoas... É uma skin minha? Mas é uma skin real. É uma faceta real. Então, eu não acho que seja um limite, assim, difícil. Eu acho que é só uma questão de mentalidade mesmo. Nossa, isso é muito bom. E assim, você sempre... Eu adorei, é conversar.
E lembrar que você tá falando com pessoas. Então, pessoas querem ver outra pessoa ali dentro. E quando você faz tudo muito certinho, aí eu falo muito certinho, eu fico posicionada muito certinho. Tanto que a Cami chegou e falei assim, cara, mulher, fica assim, não vai ficar aqui posturadinha que vai dar uma dor nas costas tremenda pra você, bicho. Eu tentei fazer isso nos primeiros episódios, né? Eu fiquei assim, não, deixa eu ficar aqui, né, postura de madame e tal. Aí deu o segundo episódio, eu já tava, chega, gente, não tem mais como. Então, assim, se encosta, fica em casa, você tá à vontade. Porque senão o povo tenta fazer tudo muito certinho. Se coloca, às vezes a própria pessoa se coloca em caixa, sabe? Sim. Isso que eu percebo. Às vezes não tem ninguém falando pra você, que nem tem muita gente que fala assim, ai, porque batom vermelho e blazer preto. Cara, mas quem que falou pra você? Me mostra o conteúdo que alguém falou que você tem que fazer isso aqui. Você tem que usar batom vermelho, você tem que usar blazer preto. Ninguém falou isso, mas de tanto consumir alguns padrões, que vem muito de algoritmo. Então, a pessoa está escolhendo consumir aquele tipo de conteúdo, aquele padrão. E ela coloca na cabeça que ela tem que fazer igual. Então, às vezes, não é que tem pessoas colocando caixas. É você que está se colocando em uma caixa que ninguém colocou você. Mas você acaba inconscientemente alimentando isso, né? Exatamente. Algo que nunca faria. Nossa, algo que eu nunca faria... Nossa, a primeira coisa que me veio aqui na cabeça foi pular de paraquedas. Sério? É. Nossa, tá na minha lista de metas pra esse ano. Ah, é mesmo, né? Não, e depois de Meu pai grávida, tá então doido. agora eu peguei medo de tudo. Ah, Eu é? fico com medo de tropeçar. Então... Não, mas eu coloquei isso como uma meta, mas eu já tô com medinho. Porque eu já passei por uma experiência quase parecida, que foi andar de helicóptero sem porta em Nova York. Ai, que tudo! Eu tenho Eu vontade andei. também. Esse eu tenho vontade, mas eu fiquei assim, agarrada, pular... assim, no cinto. Nossa, quando ele começou a subir, nos primeiros 5 minutos eu comecei a chamar Jesus, assim. Aí eu comecei só a fazer oração e eu falava, meu Deus, eu não posso ir hoje, eu não posso ir hoje, me deixa aqui. Eu fiquei morrendo de medo. Então, vou ter um leve surtinho, mas vou ir. Um sonho que ainda não realizou. Nossa, é tão louco isso, porque o maior sonho da minha vida está sendo realizado aqui, né? Que lindo! E eu acho que... Chega um momento na vida que... Você é muito mais grata do que você deseja, sabe? Acho que eu cheguei nesse momento, assim. Esse aqui era o meu maior sonho. Que Aí eu vou lindo. beber água, gente, porque é normal eu chorar, viu, gente? E tá tudo bem, você é livre pra chorar aqui. Eu falo livre pra chorar, livre pra falar palavrão. A minha advogada acho que ela não vai falar, não. Ai. Tem algum hábito que você jamais tiraria da sua rotina? Ah, e tem um hábito muito bom, assim, que eu quero aumentar. Uhum. Eu não trabalho quarta-feira de manhã. E eu acho isso tão legal que as pessoas me marcam quarta-feira de manhã, porque começaram a fazer isso também. Tipo assim, é porque quarta é no meio da semana. Sim. E sabe aquele dia que você... Por exemplo, você tem esse problema de ter que fazer bainha na calça? Tenho. Eu tenho muito. Só que eu comprava as calças, eu nunca tinha tempo de levar na costureira. E aí eu falava, gente, não, aí eu sempre passava a prioridade de trabalho na frente. Ah, não, depois eu levo. Começou assim, sabia? Aí eu falei, cara, eu preciso tirar um horário pra mim. Um horário pra eu fazer o que eu quiser. Meu, se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer nada. Se eu quiser acordar tarde, tomar café e ficar vendo TV, eu vou fazer isso. Aí eu estipulei quarta-feira de manhã. Então, quarta-feira de manhã eu acordo, vou pra academia. Da academia eu vou pra terapia. Da terapia eu vou pro salão. Do salão eu vou almoçar. E aí, do almoço é que eu vou me arrumar pra ir trabalhar. E nesse período da manhã, eu tiro, às vezes, pra fazer um exame, pra ir na costureira, levar as calças, fazer pra tudo fazer aquilo que bainha. você... Entendeu? Então, assim, esse é um hábito que eu quero aumentar. Pelo menos mais um período, assim. Porque eu acho que a gente passa a vida toda sendo muito treinada a cuidar dos outros. E sempre se colocar de lado. Mas quando a gente só pode dar o melhor de si quando a gente cuida real da gente, né? Eu tenho um outro lema que eu sempre posto também, que as pessoas se identificam a minha marca, que é primeiro cuido de mim para depois cuidar melhor do próximo. Então, quando a gente cuida da gente, a gente cuida melhor do outro. Isso vale não só para cliente, mas para as pessoas da sua família, para você mesmo, enfim. Então, é um hábito que eu gosto muito, assim. Nossa, adorei, gente. Adorei. E agora, com a gravidez, como é que você vai conciliar, assim, a rotina? O que vocês já estão planejando de rotina com esse novo momento que vocês vão viver? Exato. É claro que é tudo muito novo, assim. Eu sou muito, muito grata. E eu sempre vou levantar a bandeira de que o digital transformou minha vida. E eu sei que eu só posso hoje ter a liberdade de fazer o quarto da minha filha do jeito que eu quis, sabe? Sem olhar preço. Isso é muito gratificante. Cara, eu quero isso no quarto dela. A gente
nossa, isso é muito, muito bom. Eu sou muito grata ao digital por isso, porque eu consigo ter liberdade, e a liberdade na sua maior essência, porque as pessoas acham que liberdade é folga. E eu falo, liberdade não é folga, mas trabalhar com liberdade é a melhor coisa que existe. Porque você tem autonomia de agenda, então eu consigo flexibilizar meus horários, e você tem poder de decisão, que é decidir com quem, quando e onde eu vou trabalhar. Então eu tô, por exemplo, reformando meu home office, porque além de eu atender cliente e tudo mais, eu gravo muita aula, eu faço live, eu produzo conteúdo. Então, eu sinto que eu preciso desse espaço meu ali. Eu tô reformando o home office para eu ficar mais em casa. E a minha rotina já é assim, eu trabalho em casa de manhã e só à tarde eu vou pro escritório. Então, eu acredito que com a chegada da Manuela, que é a minha bebezinha, a gente vai conseguir conciliar por isso, assim. Porque a gente tem essas fontes de renda advindas do digital. E isso me permitiu, por causa da internet, isso me permitiu ter muita autonomia para decidir onde eu vou trabalhar, enfim. Aqueles pequenos luxos, né? Que Sim. a grande maioria, às vezes, até não consegue reconhecer isso. Então, eu vejo que tem tanta gente que foca em número, métrica, faturamento, tudo mais. Tá, é importante pro negócio, né? Um negócio, ele precisa vender, afinal de contas. Mas tem tantos pequenos luxos que, às vezes, a gente não para perceber. Como o fato de, cara, eu vou colocar um ser humano no mundo e eu vou poder viver isso. Aí o meu negócio vai estar rodando. E eu ter amanhã pra mim, eu fechar a quarta-feira. Exato. Isso, esses pequenos luxos, eu acredito que é a coisa mais gratificante que o digital proporciona, muito além de faturamento ou de números, são esses pequenos luxos que a gente vai tendo dentro da rotina. Quando às vezes eu abro caixinha, até pra fazer pesquisa de audiência, eu pergunto muito o que a pessoa quer. E eu vejo que elas falam assim, eu quero mais dinheiro. Eu quero emagrecer. Eu quero ser reconhecida. Isso tudo é muito genérico. Quanto de dinheiro faria diferença na sua vida? Quanto de reconhecimento? O que você quer de reconhecimento? Você quer tantos seguidores? Você quer tantos convites? Eu acho que a partir do momento que a gente mensura, é muito mais fácil a gente ver o quanto a gente avança. Porque senão a gente só vai olhar para frente. A gente não vai olhar para o quanto a gente já mudou desde o início. Desde quando a gente começou. Então, quando você fala essa questão de pequenos luxos, isso é muito real, assim. Eu vejo, até no digital, tem muita essa coisa da ostentação, né? Ai, trabalho de qualquer lugar do mundo. Aí tem lá os takes, a pessoa trabalhando em Paris, nanana. Ou eu na praia, com um notebook. Gente, praia com notebook, que desperdício. Você bota aí tá lá, tipo, areia lá. Vários anúncios, assim, já apareceram pra mim. E eu falo, cara, eu trabalho de qualquer lugar do mundo, mas eu trabalho no melhor lugar do mundo, que é da minha casa. Que é poder acompanhar e saber que eu vou poder ter minha filha e eu vou poder ficar em casa com ela, eu vou poder acompanhar o crescimento dela. E isso é maior do que qualquer conquista numérica, né? Assim, expressando em números a questão de uma conquista, sabe? E pensando hoje, assim, no negócio, Cami, qual que é a maior ponta solta que vocês estão vivendo hoje? Maior ponta solta a gente trabalha muito hoje para que o negócio não desemboque sempre em mim. Quando a gente tem um negócio que é da internet, é muito da marca pessoal, é a da produção de conteúdo da Camila, é a empresa da Camila, é o treinamento da Camila. Chega um momento que você cresce, só que você infla, porque é tudo você. E aí, hoje a gente está num processo assim, bem focado mesmo em fazer menos, porém melhor, que é a lição do livro Essencialismo. E é saber dizer não para todas assim, aparecem as oportunidades, você acha que nunca mais vai aparecer outra oportunidade na vida. Não, é saber entender, filtrar. Enfim, cara, hoje eu tô muito focada em fazer menos, porém melhor. Então, a gente tá bem focado. Por exemplo, eu não tô em fase de prospecção de oportunidades de negócio. Eu tô na fase de organização interna. Para quê? Para eu conseguir ter uma licença maternidade. Óbvio, eu não consigo falar licença maternidade porque eu sou advogada, autônoma, empresária, não para 100%. Mas para eu ter ali aquele momento de, gente, não vou estar aqui na empresa. Então, essa é a ponta solta que a gente está amarrando agora, vamos dizer assim. Agora. Fazer toda a gestão da empresa para que a gente consiga ter o time ali organizado, minerando
tudo aquilo que eu, como um estrategista ali, passo de missão, visão, valores, propósitos, crenças, enfim, para eles entenderem isso e conseguirem executar de uma maneira mais autônoma, fluida e sozinha. Hoje, como é que tá a estrutura? Você é CEO, estrategista, expert? Qual é a cadeira que você senta e as cadeiras que vocês possuem? Eu hoje sou especialista. Então, a minha principal tarefa, vamos dizer assim, é ter aquela visão do que a gente vai fazer no momento. Qual é a nossa ação de vendas no momento, qual que é a nossa ação, o nosso próximo passo, o que eu quero implementar na empresa. Então, eu tenho muito essa questão da visão da empresa. Meu esposo, hoje ele é o CEO da empresa, então ele é toda essa parte estratégica burocrática que eu chamo, né? Então, de processos... Parte chata, né? A CEO que fala a parte chata, né? É uma parte mais onerosa, vamos dizer assim, né? Porque você precisa decidir, tem a questão dos números e metas. Eu, sendo muito sincera, eu não sou muito assim. Gente, eu gosto... Eu quero ter a mente livre para eu criar. Eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito desse traço da minha personalidade, eu sou muito criativa. E se eu tô sobrecarregada, se eu tô, tipo, com muita coisa pra fazer, se eu tô, com tarefinha aqui... Uma coisa que eu falo muito pro Felipe, que é o CEO e meu maridócio, né? Eu chamo ele de maridócio. E pra minha gestora também. Olha, gente, antes de você vir me perguntar, tenta achar 3 soluções. Tenta achar. Se você não achar... Aí, beleza, aí você pode vir falar comigo. Tudo que você puder eliminar, coisa pequena. Uma mensagem que vai mandar não sei o quê. Um detalhe aqui do design. Isso não precisa passar por mim. Então, eu tento falar muito isso pra minha equipe. Tipo, gente, vamos focar naquilo que a Camila realmente precisa. Então, é estratégia, é foco, a visão ali dela no negócio, aí a gente pergunta. Mas antes de perguntar, sempre buscar 3 soluções. Isso eu aprendi com o meu chefe quando eu era advogada associada num escritório. Eu tinha essa mania de tipo assim, como a gente trabalhava na mesma sala, aí eu tô aqui peticionando, aí eu virava, doutor, isso aqui, você acha que eu faço isso ou isso? E eu via que eu poderia não ocupar. Aí ele virou pra mim e falou assim, Camila, olha só. Antes de você perguntar, analisa se você consegue buscar 3 soluções para isso. Nossa, muito bom. Se você achar, você vai ver que você não precisa me perguntar. Se você não achar, cara, isso mudou minha chavinha em relação à proatividade. Inclusive, eu não sei se você tem essa ponta solta ou se você já viveu isso. Mas, assim, gente, é muito difícil achar pessoas proativas no mercado. Nossa, não, eu já tô aqui me sentindo um nicho. Porque você pede 3, eu peço só uma. Agora eu vou mudar. Aí eu falo, se aparece com um problema, vem com uma solução. Agora eu falo, vem com 3 soluções que é possível. Eu gostei bem mais da sua tática. Bem mais. Porque eu acho, assim, que, cara, proatividade, as pessoas são muito, assim... Não faço além do que me pediram. Aí você não sabe se você não é promovida porque você só entrega aquilo que pediram ou porque você é ruim. Porque assim, gente, ser proativo não é ser puxa-saco. Não é ficar fazendo hora extra, não é isso. Eu até brinco, eu falo assim, todo mundo quer chegar às 7h10 e sair 18 horas. Mas ninguém está disposto a chegar 10 para 7 e sair 6h10. Não é questão da hora extra, tá, gente? Os trabalhistas aí que me perdoem. Não é isso. Mas é essa questão da proatividade, de se fazer presente, de vestir a camisa ali da empresa, do estabelecimento, enfim, que você tá. Porque quando você tem a lealdade e o caráter, eu tenho certeza que a empresa em si vai investir em você. Total. Né? Porque a gente então, tá eu vendo, acho que... né, os profissionais. Então, sempre tem aquele profissional que ele destoa, assim, de proatividade, de entrega. Você olha pra esse cara, você mesmo pensa, esse cara merece ser recompensado, ele merece subir aqui de carreira. Então, se hoje você não tá conseguindo subir essa carreira, é porque você não está sendo esse profissional. Então, é se fazer ser visto até você receber a oportunidade, até chegar em você e te falar assim, cara, não tem como você não crescer. Não tem como você não ser valorizado aqui dentro, né? Exatamente. E... como foi essa transição de advogada tradicional para empreender no digital? Porque a gente sabe que tem muita advogada hoje ainda que tá com o medo, receio. E aí, será que eu vou? Será que eu me exponho? Como é que foi essa transição, assim? Então, a história da minha advocacia é a história do meu posicionamento no digital. Eu comecei a advogar em março de 2016, eu peguei a carteira em março de 2016. E o meu Instagram é de novembro de 2016. Então, ele é muito concomitante. E eu trabalhei num escritório muito conhecido em Goiânia e muito tradicional
pelos casos muito complexos. Então, a minha base ali de trabalho foi realmente muito sólida. E eu comecei a compartilhar a rotina, né? Como eu falei, dores e delícias da jovem advogada no perfil. Só que eu nunca divulgava o escritório. Então, que eu fiz? Eu fui projetando a minha marca pessoal, mesmo trabalhando em outro escritório. Eu sempre falo, gente, produção de conteúdo é longo prazo. Nossa, as pessoas querem ter resultado em 30 dias, em 10 dias. Gente, é longo prazo, é uma construção. Então, assim, não é algo que você faz daqui para ali. É claro que o digital é o caminho mais rápido e mais acessível e mais democrático, porque, assim, você não tem tanto risco ao assumir o digital. Mas, se você quer pensar numa projeção de marca mesmo, de consolidação da sua marca, você tem que pensar em longo prazo. Então, eu fui projetando a minha marca pessoal durante 4 anos. Eu fui 4 anos associada. Nesse período, eu me dedicando ao escritório, eu muitas vezes, gente, produzia conteúdo no trabalho, depois do trabalho. Então, sabe aquela máxima? Primeiro te dá trabalho, depois te dá liberdade? Eu, muitas vezes, trabalhei até de madrugada. E eu sabia que aquilo ali era uma fase de plantio. Então, também tem que pensar nisso, sabe? Assim, nessa questão de, cara, existe a época de plantar e existe a época de colher. E existe, principalmente, a época de regar e esperar. E, então, eu fui projetando essa minha marca. E aí, as coisas começaram a acontecer mesmo. Por isso que eu falo que a lógica de consumo no digital, ela é inversa. Então, antes, a gente... não sei se você já viu aquela propaganda do biotônico Fontoura, que era um negócio que você tomava pra dar fome. Sim. Muito antigo. Gente, a propaganda era cheia de informação pra dizer o que o biotônico Fontoura tinha no produto. Ou seja, você precisava empurrar as informações para que a pessoa tivesse o desejo para comprar aquele produto. E hoje a lógica no digital, principalmente em relação às marcas pessoais, a lógica é inversa. Primeiro você expõe a sua opinião, você expressa a sua autoridade, você compartilha a sua jornada de capacitação e de evolução. E as pessoas começam a te pedir por produtos e serviços. Então, não raras vezes, as pessoas viravam e falavam: Camila, você trabalha nesse escritório e tal, eu queria muito sua ajuda num caso meu. Será que você não pode fazer uma consultoria? Camila, poxa, eu acho muito legal a forma como você produz conteúdo. Você topa dar uma palestra? Camila, cara, tem uma marca aqui de roupa, de camisa social. A advogada usa muito. Que tal se a gente fizesse uma coleção de roupa, como já aconteceu? Pra associar, Isso. né? Pegar ali da audiência. Então, você pega a sua influência e canaliza pra... Então, assim, as coisas começaram a acontecer. E chegou um momento que foi crucial pra mim, que foi a pandemia. Que todo mundo foi pro digital, em 2020. Só que eu já estava no digital desde 2016. Aí a blogueirinha, né? Porque aquela lá não advoga, ela só posta look do dia. Porque aquela lá não advoga, ela só é blogueirinha. Cara, você teve que lidar com muitas críticas assim no começo? Muitas. Professor renomado falar que eu não era advogada, que eu postava look do dia. Mas depois me chamou pra dar uma aula no curso online dele. Então, assim... famoso, né? Zombam, criticam, depois perguntam como fez. Exatamente. Então, assim, vão te chamar de louco no início, mas depois vão te chamar de gênio. É muito comum. E aí, na pandemia, quando todo mundo foi pro digital, todo mundo começou a me perguntar: como você faz isso? Como você fez isso? E aí vieram os meus infoprodutos, que realmente escalou muito a minha renda, porque uma coisa é você pegar 10 contratos de 10 mil reais na advocacia, que isso é possível sim, mas leva um tempo. E uma coisa é você fazer 100 mil reais em minutos, como você consegue fazer no digital. E você não precisa... O advogado tem muito disso, né? Se a sua advocacia tivesse boa, você não precisava vender curso. Por que as pessoas têm tanto essa mentalidade do ou? Cara, 100 mil reais não faz diferença na sua vida? Porque na minha faz. Então, assim, eu vou pegar o meu conhecimento, que eu aplico para o meu cliente, e vou aplicar para o meu aluno também. Qual o problema disso? Vender é digno. Exato. Né? Então, ali foi um momento crucial, porque as pessoas começaram a me perguntar muito como eu fazia. E nesse momento eu vi que a Camila Mazeira como marca estava maior que a Camila Mazeira como advogada associada. Caraca. E aí, no momento que todo mundo estava com medo de perder o emprego, eu pedi demissão.
Nossa, totalmente disruptivo, Totalmente, assim. E aí eu consegui focar nos meus negócios e montar meu próprio escritório. Nossa, mas isso que você falou, a questão do conhecimento, eu sempre costumo dizer que uma gota do seu conhecimento pode ser o oceano, pra quem não sabe nada. Com certeza. Então, quando você tem essa mentalidade, você entende que, caramba, aquilo que eu sei pode mudar a carreira, a vida de outra pessoa, tem um poder imenso. E tem pessoas que querem investir nisso, porque eu tinha muita, eu não sei você, mas no começo eu tinha muita mentalidade de por que as pessoas vão pagar pra me ouvir? Por que as pessoas não pesquisam no YouTube, no Google? Uhum. Por que as pessoas vão pagar pra me ouvir? Só que é fácil você ir pesquisar no Google, no YouTube da vida. Só que quando você quer acessar uma informação do como aquela pessoa faz, então é muito específico, né? Eu quero saber como você faz. Eu não quero um conteúdo Google, eu não quero uma coisa abrangente. Eu quero entender como você faz aquilo. Uhum. E aí você ter esse empoderamento, esse reconhecimento que você fala assim, caramba, as pessoas querem aprender comigo. É uma mudança, assim, de rotina, de mentalidade de negócio muito, muito grande. E você trouxe anteriormente que hoje, seu marido é o CEO e você fica como especialista. Como que é essa dinâmica, assim? Vocês conseguem separar bem? Tem umas brigas ali, uma discussão? Como é que é isso? Tem, gente, tem. É muito difícil, assim. Eu confesso que não é... assim, eu não acredito muito nessa coisa de conto de fadas, ideal, assim. A gente mecaniza muito essa questão de separar. Porque é muito normal, na hora de dormir, por exemplo, eu trabalhei, ele trabalhou o dia todo e tal. É o momento que a gente tem ali junto, é muito comum um ou outro comentar, principalmente em fase de lançamento. Ó, tá assim, tá assado, amanhã tem que fazer tal coisa. Ah, mas você viu isso? Aí tem horas que um ou outro vira pro outro e fala, chega. Vamos tirar a capinha do CEO, vamos ficar só com a capinha do marido, tal. Então, a gente tenta sempre mecanizar isso. Por exemplo, às vezes a gente sai e aí um ou outro fala, vamos ficar sem o celular? Vamos. A gente tenta mecanizar para isso. No começo era mais difícil, porque quando você é mulher e marido, né, assim, você tem muita liberdade com o outro. Uma coisa é o seu funcionário falar algo pra você e você não gostar. Você não vai rebater de imediato. Você vai ouvir, vai falar com um jeito e tal. Outra coisa é o seu marido, que querendo ou não, trabalha com você, falar alguma coisa que você não gosta. Na hora, você vai levantar o tom de voz, você vai falar, não é assim e tal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, sabe? Então, no começo, a gente... foi difícil, não vou falar pra vocês que foi fácil, mas a gente sempre tentou, assim, depois dessa fase difícil, a gente buscou essa questão de mecanizar mesmo. Olha, cara, vamos estipular, esse fim de semana a gente não vai falar de trabalho. Igual, gente, meu sonho era fazer baby moon. Antes de engravidar, eu já falava que eu queria fazer uma baby moon, que é a última lua de mel do casal antes de ter filho. Eu tô sonhando com essa baby moon que a gente vai ter no final do mês. Eu tô sonhando. Por quê? Porque é o momento que a gente já estipulou. A gente tá em fase de lançamento. A gente tá trabalhando muito. Mas a gente... eu não acredito no equilíbrio. Eu acredito no contrabalanço. Que é, alguma hora a sua vida vai te exigir mais pra um lado. Nesse momento, você tá me exigindo muito pro trabalho. Daqui a pouco, eu vou pra baby moon e eu vou estar de pé pra cima com ele, vivendo a lua de mel. Então, é sempre você ter essa questão de conversa, de diálogo. Às vezes, falar, olha, né, você não tá falando comigo como meu marido, você tá falando como meu sócio, cuidado. Então, assim, sempre, sabe, puxar a orelha um do outro e tal, pra ir ajeitando e uma hora as coisas fluem, gente. Porque é muito bom trabalhar com seu marido. Eu gosto muito, eu acho que o crescimento é muito mais valioso quando os dois têm o mesmo propósito, a mesma visão de vida ali, os mesmos objetivos, sabe? Eu gosto muito. Eu acho que você mudou um pouco de opinião, porque eu lembro que você falava que não queria. Não, eu era 100% contra. Eu falava, não, os BOs que pode ter, o problema pode acabar com o relacionamento e tudo mais. E hoje não, né? Hoje o Edu faz praticamente toda a parte de audiovisual, de cobertura da gente. E melhorou bastante, assim, porque trouxe... Melhora muito o relacionamento, porque você traz uma confiança diferente. Total. Vocês estão mais juntos, mais próximos. Então, antes não fazia sentido ele acompanhar em toda a viagem, né? Tipo, ele tinha os compromissos dele, eu tinha os meus. E aí, agora, trabalhando juntos, cara, faz sentido. Então, você fica mais próximo da pessoa. E é gostoso você estar vivendo isso com ela. Você vê o outro crescendo também. Mas tem um ponto, assim, que me pega muito, acho que como advogado você pode trazer. Tem muita mulher que hoje empreende com o marido, mas não tem essa visão de, cara...
é meu marido, mas eu tenho que ter um contrato. A gente tem que ter muito claro. estabelecido, assim, o que é a responsabilidade de cada um. E o que você diria, assim, que é crucial? Cara, vou empreender com meu marido. O que não pode faltar nesse contrato? Gente, o combinado não sai caro. E o combinado ruim sai mais caro ainda, tá, gente? Cuidado com isso. Porque, não, eu nunca vou fazer um contrato porque eu confio muito nele. Isso é muito ruim. Não é que possa... Gente, o casamento ele foi feito para acabar. Ou pelo divórcio, ou pela morte. Então, ele vai acabar. Então, imagina. Como é que você vai se preparar? A gente pode evitar discussões que podem acontecer por uma eventual separação. Assim, basta você estar casado para separar, entendeu? Então, assim... A melhor forma é realmente consultar uma pessoa especializada, né? Então... Quando o Felipe foi trabalhar comigo, como que tudo começou? Ele fez uma planilha de gestão do tempo para mim. Começou assim. Porque ele morava em outra cidade e eu não tinha tempo de ficar com ele. E aí um dia ele falou, cara, eu vou ter que me colocar como compromisso da sua agenda. E aí eu falei, olha, deixa eu te falar, eu trabalho demais, eu durmo e acordo trabalhando. E foi uma fase da minha vida que eu realmente estava trabalhando demais. E aí ele fez uma planilha de gestão do tempo. Ele veio para Goiânia também na pandemia, na época da pandemia, ele veio para Goiânia, estava trabalhando aqui, porque ele tinha o emprego dele lá, mas era home office, e ele começou a me ajudar com as questões da empresa, e eu tinha muita confiança nele, né? E eu falei, cara, muito bom. Você topa trabalhar comigo? Vamos estabelecer, a gente fez um contrato. A partir do contrato, a gente começou a trabalhar juntos, depois do contrato a gente fez o nosso pacto antinupcial, e lá consta todas as questões relacionadas à empresa. A gente também tem uma questão íntima nossa, um instrumento nosso, definido todas as questões da empresa. A gente não quer usar. É óbvio que a gente não quer usar. Mas se eventualmente a gente precisar usar, não vai desgastar o que a gente já viveu. Que foi muito bom. Então já tá lá delimitado. Não precisa nem conversar. É só tá lá, gente, delimitado. Ó. Então, assim, esse é o perigo, porque aí quando você vai trabalhar de não, eu confio muito, nunca vai acontecer nada, nunca vai acontecer nada, nunca vai acontecer nada. Aí acontece. Tem muita gente com mentalidade de não, mas vai parecer que eu desconfio, vai parecer que eu já tô prevendo que o relacionamento vai acabar. Cara, não, é uma segurança pros dois lados. Ninguém quer que acabe, esse é o ponto. Conversas difíceis, relacionamentos fáceis, Uau, gente. É eu sei que é difícil nesse início, assim, você falar sobre isso, falar sobre detalhes, percentual, dinheiro. Mas quanto mais rápido você fala, mais leve você fica. Porque fica tudo muito esclarecido e aí você consegue, de fato, focar no crescimento do negócio. Porque ambos estão ali com a certeza de que está tudo seguramente respaldado ali por um instrumento contratual, um instrumento jurídico. Isso vale para tudo, né? Vale para relacionamento, colaborador. Essa frase é muito boa, né? Conversas difíceis. E eu gosto muito que tem um livro da Brené Brown que fala de liderança. E ela diz também, conversas difíceis, corações plenos. Então, quanto mais você tem conversas difíceis com a sua equipe, mais você ensina ao colaborador e mais o clima, né? A cultura da empresa é muito respeitada. E tem coisas que as pessoas nem imaginam que acontece no bastidor, né? Eu, antes de começar a gravar aqui, teve a reunião do time, aí eu não participei, e aconteceu X situação de X colaborador. Aí minha diretora só mandou assim, ó, X pessoa, isso aqui, feriu a cultura disso e nisso aqui, você vai ter que conversar. Eu já tô pensando, meu Deus, lá vem. Não é uma conversa fácil, sabe? A gente que empreende assim, sabe que tem conversas que elas são difíceis e você entra sabendo, cara, essa conversa não vai ser fácil, mas ela tem que acontecer. Porque se não acontecer e eu deixar isso passar, qual é o exemplo que eu vou estar dando depois para minha empresa, para minha equipe, para todo mundo ao nosso redor, né? O mesmo vale para conteúdo também. Então, cara, cometi um erro, falei uma coisa que não deveria. Às vezes é melhor você assumir isso, falar disso, por mais difícil que pareça, do que você deixar aquilo se tornar uma arma contra você. Com certeza. Se tornar É engraçado, porque assim, você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Então, às vezes, quando acontece isso, a gente se vê no meio de um... Eu tive um problema muito parecido recentemente de ter que demitir uma pessoa que eu achava que não ia demitir. E aí, eu tenho algo que fala no livro Essencialismo. É o livro que eu tô lendo, gente, por isso que fica mais fresco na cabeça. Mas tem algo que ele fala que é como se fosse uma síndrome que a gente tem. É que a gente investe muito numa pessoa. E aí, a gente fica com medo de parar de investir nessa pessoa porque a gente acha que vai dar certo. Isso para qualquer coisa. Pessoas, investimentos, enfim, compras.
Pra qualquer coisa. Eu tô dando exemplo aqui de pessoas. Às vezes você tá investindo há tanto tempo naquela pessoa que você fala assim, não, uma hora vai vingar. Uma hora vai dar certo. Não, uma hora ela vai entregar do jeito que eu quero. Não, uma hora vai dar certo. Uma hora... Aí você não deixa aquela pessoa realmente seguir e aprender também. E você também prejudica a si. Quando você diz um sim pra uma pessoa, você tá dizendo, nesse caso, você tá dizendo um não pra si. Então eu tava dizendo um não pra mim, pro crescimento da minha empresa. Porque era um valor alto que a gente investia. E eu falava, não, mas uma hora vai dar. Não, eu já investi tanto nessa coisa. Ah, tem que dar certo. Então, o livro ensina que, tipo, você tem que olhar e ver até que ponto você tá se renegando e negando o seu próprio crescimento por causa de uma situação que já não te dá, que só tá te dando prejuízo, na verdade. Né? Então, como você falou, é conversa difícil. Tem que ter, é difícil, mas muitas vezes o problema tá muito maior quando a gente fica lá dentro. É preciso a gente sair do problema, falar, ó, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Racionalizar. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Vai ter consequência? Pode ser que tenha. Mas você, pelo menos, vai trazer outros efeitos positivos para você e para o teu negócio, principalmente para tua cabeça, porque é muito melhor quando você sai do problema do que você ficar ali no emaranhado, sabe? E a verdade mesmo, é que quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Eu falo que a minha frase preferida é dar um jeito. Então, quando uma pessoa ela quer muito mudar, isso vale, de novo, vale para relacionamento, isso vale, às vezes até para conteúdo, vale para amizades, vale para tudo, gente, colaborador, tudo. Quando uma pessoa, ela verdadeiramente quer mudar, ela dá um jeito. Então, às vezes você fica insistindo, não, vai dar, vamos lá. E isso vai correndo você por dentro. Então, é o outro, mas é a sua decisão de permanecer ali naquela situação. É a sua decisão de permanecer com aquela pessoa na sua equipe. É a sua decisão de permanecer com aquela audiência no seu perfil. É a sua decisão de permanecer naquele relacionamento ou naquela amizade. Então, por mais que pareça ser sobre o outro, é muito mais sobre você. Porque é você que está aceitando aquela situação. Então, essa autorresponsabilidade, você tá o tempo todo, assim, se investigando. Então, por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou colaborando com isso? Vai fazer com que você tome decisões mais assertivas e tenha um coração mais pleno também, né? Exatamente, como a gente mencionou. E a gente, antes de começar aqui o podcast, você tá falando da gravidez, né? Que teve um momento que, assim, cara, do nada, tô super produtiva e agora vai estar tudo certo. Como que foi, assim, esses primeiros meses da gravidez? Como tá sendo agora? Então, até as 12 semanas, as famosas 12 semanas que você pode, de fato, contar para as pessoas, passa muito devagar. E não é que você não queira contar, não é isso. Mas é um momento muito delicado, realmente, da gravidez. Porque muda muito o seu jeito de ser. Você imagina, você nunca mais vai ter a mesma identidade. Então, gera até uma confusão mental, assim. Caramba, o que vai ser daqui para frente? Fora as mudanças hormonais, né? Então, assim, eu tava enjoando. Eu não conseguia olhar pro meu marido, tadinho, que eu fiquei com o ranço dele. Eu não conseguia comer, eu só conseguia comer milho, sabia? Eu só conseguia comer milho. Só coisas que tivessem milho. Mas é um bom desejo, Mas eu achei engraçado, assim, que é muito aleatório, milho. Mas, assim, eu só conseguia comer milho. E aí, eu fiquei ali até as 12 semanas, mais ou menos, muito mal, no sentido de improdutiva. E eu sempre fui uma pessoa muito produtiva. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e determinada. Então, quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Eu entrego sempre o meu melhor. Eu sou muito dedicada. Então, eu não tava me reconhecendo ali naquele momento, sabe? Então, assim, foi muito difícil pra mim eu entender que, cara, peraí, eu tô vivendo um grande sonho. E eu me sentia culpada por isso. Foi muito difícil. E aí, eu lembro que eu falava assim, gente, o que mais precisa de mim hoje? Era um dia de cada vez. O que mais precisa de mim hoje? Hoje o escritório precisa para eu corrigir esse prazo. Não, hoje esse cliente precisa de mim. Se eu não precisasse aparecer, se eu não precisasse gravar conteúdo ou atender cliente, eu ficava assim, do jeito que eu acordava, eu botava um trem no cabelo assim e ficava o dia inteiro assim. E eu falei, caramba, será que eu não vou melhorar? Será que eu não vou melhorar? Será que eu não vou melhorar? Eu tava contando aqui antes de começar a gravação, que deu ali a 16ª semana, mais ou menos, um pouquinho antes, talvez. A gente sente um gás. Porque aí a gente pensa assim, não, agora, segundo trimestre, nossa, o glow da gravidez, a lua de mel da gravidez, tô ótima, tô plena, vou parir, eu preciso gerar a herança da minha filha. Então, você cria um gás, assim, você fica muito produtiva, sabe? Então, o início, se você estiver passando por isso, o início é difícil mesmo, mas vai passar, fica tranquila que vai passar e depois você vai trabalhar como nunca
justamente porque, né, dizem que o nosso sono nunca mais vai ser o mesmo, então... A minha head de marketing, ela também tá grávida. E ela tá nesse momento, graças a Deus. Eu falo porque a gente tá em lançamento. Ela tá nesse momento, assim, do produtividade. Eu quero fazer herança. Vamos lá. Falar, que delícia, gente. Quero mais grávidas dentro do time agora. 2, 3 meses, assim, você só vai. Produtividade no talo. É muito bom, muito bom. Mas, assim, que conselho você daria para quem quer empreender na área da advocacia, principalmente digitalmente, mas ainda tá com muito medo de sair do convencional e começar a criar conteúdo? Eu acho que quando o dinheiro começa a cair na conta, a gente muda completamente a nossa trava do medo, da vergonha, da timidez. Que é quando o dinheiro começa a cair, e eu não tô falando só do dinheiro especificamente, sabe, assim, mas das pessoas começarem a te procurar, das pessoas começarem a elogiar, falar assim, caramba, você tá produzindo conteúdo, né? Eu sei que no início tem o termo pejorativo, tá blogueirinha. É fase, tá, gente? É tipo a fase 1. Depois, as pessoas vão começar a elogiar. Pô, você tá produzindo uns conteúdo massa. Caramba, vi um vídeo seu muito legal, muito criativo. E aí, aquilo vai te dando um gás, sabe? E eu penso que, assim, o quanto antes você destravar isso, mais rápido você consegue mudar a sua realidade. Então, muitas vezes, você tem um sonho de trabalhar de casa para ver o crescimento do seu filho. Ou você tem um sonho de trabalhar de qualquer lugar do mundo porque você queria viajar mais. Ou você tem um sonho de faturar dinheiro até dormindo. Ou você tem um sonho de ensinar outras pessoas aquilo que você sabe. O seu maior sonho é palestrar, rodar o Brasil palestrando. Só que aí você fala, não vou produzir conteúdo não, porque eu tenho vergonha. Esse negócio não é pra mim. Digital não é pra mim. Aí todos esses sonhos você tá desistindo por causa do meio, que é a produção de conteúdo, que é o digital. Então, na verdade, você tá desistindo dos seus sonhos, né? Da mudança de realidade que você poderia estar vivendo. Então, eu falaria isso. Eu falaria, qual é o seu maior sonho? Usa o digital como canal para isso, como meio para isso, como instrumento disso. E eu também costumo dizer sempre que, assim, o dinheiro, ele não é o resultado. O dinheiro, ele é consequência do resultado. Uau. E o resultado é o impacto positivo na vida das pessoas. Eu começo todos os dias, eu começo o meu dia fazendo uma oração falando, se eu tiver transformado a vida de uma pessoa hoje, eu já vou ter cumprido o meu propósito. Então, assim, eu hoje vivo uma liberdade financeira, eu vivo liberdade geográfica, eu consigo fechar minha agenda, eu consigo viajar, eu consigo fazer o quarto da minha filha sem olhar o preço, eu consigo. Mas nada é tão valioso como alguém que chega até mim e fala, cara, eu montei meu próprio escritório por sua causa. Eu saí de um relacionamento abusivo por sua causa. Eu mudei a minha realidade por sua causa. Então, assim, nada é mais valioso do que isso, sabe? De fato, você tem o impacto positivo na vida das pessoas. E o digital é um meio maravilhoso para isso. Então, assim, eu falaria isso. Você vai chorar aqui um dia, você vai ver. Mas é lindo demais, lindo demais, né? Você saber que você tem um impacto. Porque quando a gente começa, a nossa motivação é mais egoísta. Então, quando a gente começa, é mais, tem uma renda aqui, eu posso começar a fazer um dinheiro a mais, vou começar. E aí você vai fazendo dinheiro e tal, vai tendo resultado. E aí você descobre no meio do caminho esse outro benefício, esse outro resultado que é muito maior do que o financeiro. Uhum. Então você vê as pessoas comemorando, às vezes, por comprar de você. Caramba, consegui entrar na sua comunidade, consegui comprar seu produto. E aí você fica, cara, a pessoa tá comemorando porque comprou de mim. Como que isso tá acontecendo? Cara, isso é muito louco mesmo. E você receber, assim, de o quanto seu conhecimento e a sua decisão lá atrás, né? 2016 começou a criar conteúdo. Ela hoje é capaz de transformar a vida de outra pessoa e até pessoas indiretas, porque tem muita gente que é transformada e inspirada pela gente que nem sempre manda um direct, nem sempre comenta. Exatamente. Ou às vezes acontece, sei lá, começo do ano, a pessoa no final do ano vai e pega e te conta, ou encontra no evento presencial e te conta. Mas indiretamente também a gente, todo santo dia, tá inspirando pessoas que a gente nem imagina. Às vezes até familiares, que de ver ali, caramba, olha o quanto a Cami conseguiu alcançar, se expondo, criando conteúdo, botando a cara pro jogo. E aí a pessoa pensa, tem uma nova possibilidade aqui, um novo jeito de fazer. Então, Total. Também teve um momento, assim, que foi muito emblemático, que foi quando uma priminha minha, bem pequenininha, assim, ela pegou e falou, eu quero trabalhar com a internet que nem a tia Maia. E eu falei, gente, tipo assim, essa foi uma frase que nunca saiu da minha boca quando eu era criança, porque não tinha essa referência, não tinha ninguém que fizesse isso. Mas agora eu sou a referência para ela, que vai impactar toda uma geração. Então, isso é muito lindo, né? Você pensar que
Dona Manuzinha aí vai... Com certeza, nossa, vai ser a nossa mini blogueirinha aí. Que coisa boa. E ó, enquanto a gente vai pegando as perguntas da audiência, tem uma pergunta que é: você se cobra muito hoje? Ai, me cobro. Eu me cobro. Talvez esse seja um dos meus maiores defeitos, sabe? Eu sou muito exigente comigo mesma. Então, eu posso passar o dia trabalhando. Sabe aquela sensação que às vezes a gente tem de olhar a lista de tarefas, mas a gente não consegue ticar porque a gente está muito ocupada apagando incêndio das coisas? Então, assim, eu posso ter sido muito ocupada durante o dia resolvendo o trabalho. Mas se eu olho a minha lista de tarefas e eu não conseguir ticar, isso é um defeito mesmo meu. Eu fico mal. Então, assim, eu me cobro muito. Mas eu tento ter... Por isso que terapia é maravilhoso, tá, gente? Eu faço todas as semanas sem falhar. É ter autocompaixão. É nesse momento eu olhar, poxa, eu não tiquei, mas o que eu fiz? Eu tenho que fazer esse exercício mecanizado, né? Então, assim, o que eu fiz? Não, eu fiz isso, eu resolvi isso, eu tive que fazer uma reunião de última hora. Não, o cliente tal, eu tive que atender uma ligação, perdi muito tempo. Eu fiz muita coisa. Então, eu sempre, ao mesmo tempo que eu vou ali, fico me cobrando, eu sempre tento me perdoar nesse sentido. Não, mas tá tudo bem. Poxa, tá tudo bem eu tirar um dia aqui pra mim, porque eu realmente tô muito cansada. Então, assim, é sempre ter essa consciência crítica mesmo, né? Exatamente. @LarissaMeloSV. Existe algo que é expressamente proibido na área de divulgação em redes sociais? Expressamente proibido? Várias coisas pra nós, várias coisas. Assim. Mas, assim, o que eu vejo, às vezes, é a questão da exposição do cliente. Eu vejo muita gente mostrando e não pode mostrar o próprio cliente, depoimento de cliente. Então, quando for fazer, gente, oculta o nome. Porque, às vezes, a gente quer pegar ali do Google Ads, que a pessoa... Google Meu Negócio, que a pessoa elogiou. Oculta o nome. Cuidado para não ficar tão claro que tá ali. Cuidado para não caracterizar autopromoção. Autopromoção também é vedado. Duas coisas que são, assim, as principais que a gente não pode fazer é captação de clientela. Ou seja, a gente não pode falar, me contrate. É muito difícil pra gente, né? Porque é captação de cliente, a gente não pode falar isso. Então, a gente tudo tem que fazer indiretamente. É meio complexo. E mercantilização da profissão. Então, a gente não pode, por exemplo, colocar preço, postar decisão. Tem muita gente que posta decisão do juiz. A gente não pode mostrar. Então, são coisas, assim, que eu acho que são as mais... evidentes e que causam os maiores processos éticos, né? São essas coisas que eu acabei de falar. Aí digo mais para as outras infoprodutoras de outros nichos, que é cuidado, por exemplo, com o uso de imagem de pessoas que você não tem o uso de imagem. Tem muita infoprodutora que não bota termo de uso dentro dos produtos. Então, é muito comum. Você que é advogado, talvez não imagine, assim, a quantidade de problemas que dá com isso. Então, eu quero usar feedback, quero usar foto, rosto das alunas. Cara, você tem que ter o termo de uso ali, porque senão você tá usando a imagem da pessoa sem permissão. @FeitSantos. Como encarar projetos simultâneos sem perder a motivação? Como encarar projetos simultâneos sem perder a motivação? Pensando no resultado que você quer obter. Então, assim, eu sou muito focada... a gente brinca, né? A gente tem tesão pelo resultado. Então, a gente precisa buscar aquilo ali para realmente buscar a mudança que a gente quer para nossa vida. Mudança de realidade, enfim, que a gente almeja. Então, tem que ser mensurado. Essa coisa de motivação, às vezes a gente não tem porque não é mensurável. Eu quero emagrecer. Cara, quanto você quer emagrecer em uma semana? Vamos fazer assim? Eu quero comer saudável. O que você pode cortar? O que você pode implementar agora? Vamos botar mais uma fruta por dia? Então, quando você mensura, você consegue ter uma noção muito maior do resultado que você vai obter. Então, eu acho que quando você foca mais no resultado e menos no... eu preciso de incentivo aqui para fazer... maior a chance de você, de fato, continuar naquele projeto. @EuTaináSouza. O que você faz para se manter relevante quando ninguém mais está falando de você? O que você faz para se manter relevante? Cara, essa é uma pergunta, eu acho que, assim, muito complexa, porque as pessoas que assistem seu story hoje não são as mesmas pessoas que vão assistir seu story amanhã. As pessoas que hoje te acompanham, assim, piamente, que amam o seu conteúdo, amanhã podem não se identificar com o seu conteúdo. Isso é plenamente normal, sabe? Então, assim, você
eu não sou relevante para essas pessoas, então peraí, deixa eu continuar buscando, obviamente, desde que de acordo com a minha essência, outras pessoas que se interessem naquela minha mensagem também. Então, você nunca vai deixar de ser relevante se você, de fato, sempre alimentar a sua audiência de uma maneira interessante. Então, seja interessante para que outras pessoas fiquem interessadas em você. @Pamela Bren. Já se arrependeu de alguma promessa que fez ao público e percebeu que não conseguiria entregar? Não, Exato, acho as que perguntas da dia. não, acho que nunca aconteceu isso. Só às vezes, assim, sabe aquelas coisas meio desafio de você ir pra academia todo dia. Aham. Aí dá aquela assim, nossa, gente. Nossa, Não eu falo, devia ter compromisso público é uma feito isso. merda, né? Porque assim, você se compromete publicamente, aí depois você se arrepende. Que você fala, por que eu fui fazer isso? Por que eu Por fui, que eu né? fui fazer isso? Agora eu não posso falhar. Fica feio se eu falhar na frente das pessoas. Mas eu acho é que eu bom. eu me cobro tanto por isso que eu Aham. acho que, assim, é muito difícil eu fazer uma promessa e não cumprir. Tanto Não, que eu então, lembrei aí é nenhuma. que tá. Porque eu sou assim também. É. Tipo, cara, as pessoas não vão poder. Eu me comprometi aqui, como é que eu vou falhar? Não dá. E aí, exatamente. é bom e ruim, né? Porque se você faz do físico, putz, aí você fica ali comprometido. Então, é Aham. bom e ruim. E ó, enquanto a gente vai pegando aqui o brinde, algo que você jamais mostraria nos stories e o porquê? Algo que eu jamais mostraria nos stories? Nossa, gente, eu já me mostrei de tanto jeito. Que, assim, é difícil pensar algo que eu não mostraria. Eu acho que, assim, na verdade é uma dúvida mesmo. Assim, eu não sei se eu vou expor muito a minha filha nesse início. Uhum. Porque a gente vê tanta coisa. Então, eu não sei se eu vou expor. Mas, assim, eu sei que a grande maioria das minhas seguidoras são muito carinhosas. Então, assim, não é algo que... Nossa, eu não quero mostrar, sabe? Não tem nenhum lado Cara, ou mas aspecto eu- da minha vida que eu não acho que eu não Eu mostraria. tenho muito medo, né? Eu não sou mãe, não pretendo ser nos próximos 5 anos. Aham. Mas quando eu for, acho que esse é um dos maiores medos, assim, é de... Quando tá avançando a inteligência artificial Sim. e coisas desse tipo, então eu também tenho muito esse receio de até Sim. que ponto eu vou expor pela segurança. Né? Exato, é o que mais Uhum. me faz pensar hoje, refletir se eu vou ou não expor. Perfeito. Nós temos presentes, temos o Ai, kit. gente, olha essa identidade, tá? Esse Você viu? verde É que é muito tão gostoso. característico seu. Ai, que lindo! E ó, Amei. você vai utilizar, mas ele pós-gravidez, que ele é um kit de tênis. Aham. Por quê? Porque cada produto e cada braço da nossa marca, hoje a gente, do nosso ecossistema, a gente sempre tenta. Você viu? Lindo, né? Que lindo! A gente quer muito incentivar empreendedoras a elas terem hábitos que não sejam só negócio, que não seja só o trabalho, mas você conseguir desfrutar da liberdade que você tanto busca criar, tanto busca fazer. Então eu tenho uma frase que eu sempre repito, que é cuidar de você é cuidar do seu negócio. E eu Aham. acredito que criatividade, pensamento estratégico, eles vêm nesses momentos onde você não tá pensando no negócio, mas você tá se movimentando, tá movimentando seu corpo, tá com presença, que hoje em dia é uma coisa que falta muito, a presença das pessoas nas coisas. Então por isso que a gente gosta de presentear Ai, gente, dessa amei. forma. Obrigada, eu amei. Mais a E sua cara impossível. Você chiquíssima. viu? E claro, né, tem a xícara Ah, também. eu tava esperando, gente. Eu vi, eu fucei todas as convidadas, falei, eu quero. Eu amei, achei muito linda. Ai, que bom que você curtiu pra você tomar seu Maravilhoso. café, que bom. E ó, última pergunta agora pra gente encerrar. Uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade nua e crua do digital? Tem muito puxa-saquismo. Tem. Tem muita gente... Eu vivi um pouco disso, assim... Meu arroba, gente, antes de eu mudar pra Camila Mazeira, era Advogando em Família. Porque em 2016, naquela época, era muito comum ter Instablog. Então, assim, todo mundo colocava outros nomes. E o meu era Advogando em Família. Inclusive, era eu e uma amiga, que é minha amiga até hoje, mas hoje o Instagram é só meu. Mas era Advogando em Família. E eu senti muito isso na pele quando eu via que as pessoas queriam fazer parceria não com a Camila Mazeira advogada, mas com a Advogando em Família, para aparecer, Então, assim, no digital, se você tem que ter esse traquejo. Networking é muito bom, muito válido, é uma consequência muito boa do digital. Mas você tem que olhar e avaliar, sabe? Depois de um tempo, você começa a ter essa malícia, mas você consegue perceber quem tá ali por interesse ou não. Então, é uma verdade nua e crua do digital. Cara, mas como que você desenvolveu assim, essa habilidade de perceber? Porque eu já quebrei tanto a cara com isso e eu ainda quebro, sabe? Eu vejo que tem pessoas que se aproximam e eu
Eu vou tão no... Tá, essa pessoa tá sendo legal, vamos lá. E aí depois você percebe que era puro interesse. Como que você foi desenvolvendo isso? Ou você acha que é uma coisa mais de prática mesmo? Eu desenvolvi quebrando a cara mesmo. Quebra mais um pouco sua cara, né? A Cami tá aqui desde 2016, né? Então você tem quase 10 anos. Exato. Eu tenho 4, então ainda me resta... Quebra mais um pouco sua cara. É sempre ouvir as experiências das outras pessoas que já viveram. Contrato. Esse negócio de parceria faz não sei o quê. Contrato é sempre muito importante. Ter uma assessoria jurídica em relações profissionais, isso vale a pena. Mas, assim, é da natureza humana também você se decepcionar. Então, você vai se decepcionar. Agora, realmente, de fato, existe isso no digital. Então, quando tem evento, tem essas coisas... Você vai ver que as pessoas vão se aproximar e tem umas que querem só eu fiz uma foto ali com ela, entendeu? Então, assim, é uma questão complexa. Mas acho que faz parte também. É um ônus muito pequeno perto de tantos bônus que a gente tem. Então, de tantas coisas boas, sabe? Né? Vale a pena, exatamente. Igual o engajamento baixo. Pessoa surda. Cara, é uma coisinha tão pequenininha. Um ônus tão bom que você tem ali, vale a pena, né? Com certeza. Cami, amei. Eu também, gente. Amei. Ri, chorei. Nossa senhora, foi bom. Deu check. Fala das suas redes sociais pra galera poder te acompanhar mais. Gente, não é mais Advogando em Família, tá? É camila.mazeira, com S. Me acompanhem lá, se você quiser saber mais sobre posicionamento para as redes sociais de advogadas e como monetizar o seu próprio conhecimento de 10 formas diferentes. Eu vou adorar receber você lá. Ou na minha comunidade Advogando em Família, que é uma comunidade para advogadas familiaristas que queiram se posicionar nesse mercado e se capacitar 360 graus no mercado. Arrebentou. Me acompanhem lá, Cami. E meu muito obrigada para você que ouviu aqui até o final. Se você assistiu pelo YouTube, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, de comentar qual foi o grande insight, a grande frase, o que esse episódio significou para você e também de compartilhar com outras empreendedoras. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça também de avaliar aqui o podcast para que a gente alcance o tão sonhado ranking do Top 1 de podcasts de negócio do Brasil. E eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast. Você pode me acompanhar através das redes sociais, buscando por @MaiaSNTS em todas as redes. Instagram, YouTube, TikTok. Agora eu tô produzindo mais lá no TikTok, então você pode acompanhar também. E as redes do podcast, que é Ponta Podcast. A gente também tá no Instagram e tá no TikTok, que você pode acompanhar os nossos cortes lá. E também vários conteúdos agora que a gente tá divulgando e criando no Instagram, que são bem diferentes. Tenho certeza que você vai aproveitar muito. Foi um prazer imenso. Nos vemos no próximo episódio. Toda terça-feira, ao meio-dia, você recebe a verdade nua e crua, os bastidores por trás do digital. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.